Homeostase, a embaixada do The Hong New Digital Art Bienal em São Paulo. Temos desenvolvido através do núcleo que eu comando lá na Belas Artes, em cima de uma trajetória que eu tenho de alguns anos, para tentar entender melhor o que é o mercado de arte, né? Como é que se estabelece essas trocas, questões políticas, econômicas, midiáticas e etc. Eu tenho uma apresentação que eu não fiz uma adaptação que talvez eu deveria ter feito, ela está um pouco extensa e densa, mas a ideia é passar os conceitos gerais, alguns números, algumas informações que podem tentar fazer a gente entender um pouco melhor esse universo. Tá? Bom, o que a gente tem, o que eu pretendo focar na conversa? Né? Essas questões do mercado de arte online, que está cada vez mais tomando conta aí dos negócios no mundo das artes, não só das artes, né? Mas arte, atividades, colecionismos, de muitas frentes, né? Plataformas que nasceram a princípio para comercializar patrimônio de algumas empresas, depois elas foram especializando em atividades móveis e perceberam que existia um nicho interessante que era, dentro do universo desses espólios e etc., as obras de arte e antiguidade. E isso, de certa forma, foi se organizando e tomando conta aí, dos negócios e, finalmente, tomou contato com o mercado de arte, que hoje se apropria e que virou um volume gigantesco de negócios no mundo afora. Então, a ideia é estar colocando para vocês um pouco desse cenário e alguns problemas e também vantagens que nós temos. Né? Bom, o ponto de partida que a gente tem para essa conversa está sustentado pela internet. Né? Falando um pouco de mercado, e aí também para poder entender como que tecnologia e internet se integram nesse processo, e trazendo mais para o nosso mundo, né, para o nosso universo aqui do mercado de arte no Brasil, a gente tem que entender que até 2000, praticamente, ainda com internet, linha de escada, etc., nós não tínhamos um mercado de arte profissionalizado, ele ainda estava na mão de algumas figuras ainda presentes e que ainda dominam o mercado, Luiz Estrina, Raquel Arnaud, Fortes Vilaça, alguns leiloeiros importantes, como a Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, né, ligada a Bergamin, aqui em São Paulo, James Lisboa, a Luiz de Cravo, e sempre com a forma mais midiática que se tinha de participar dos leilões, como ainda acontece no mundo afora, era através de telefone. Né? As pessoas que não queriam estar expostas nos eventos de leilões e de vendas aí com disputa, e que ou mandavam representantes ou deixavam um contato telefônico para poder participar ao vivo desse leilão sem estarem expostas. Até porque algumas dessas figuras, quando presentes no leilão, elas inflacionam o leilão. Banqueiros, colecionadores, milionários, sheiks, etc. Então, elas procuram estar ausentes e o telefone funciona bem nisso, desde que não caia a ligação. Né? Que já passei por situações dessas, o sinal e etc. Bom, e aí, só para poder amarrar um pouco essa questão do tempo, a gente tem aqui em relação ao Brasil uma integração maior, né, uma expansão maior das redes. Com isso, paralelamente, o mercado de arte, a partir de 2000, ele começa a ser consolidado, se cria aqui no Brasil a Associação Brasileira de Arte Contemporânea, que tenta organizar as galerias de mercado primário, depois a gente fala um pouquinho do que é o mercado primário de arte, né, e secundário. De forma organizada, começam a ter incentivos do governo federal através da Agência de Fomento para Exportação, já existia para moda, existia também para design e música, né? E a arte começa a chamar atenção, porque vem 2002, 2004, muitas galerias vão surgindo, surge a BACT. A BACT começa a desenvolver uma pesquisa financiada pelo governo federal
para poder estender o tamanho desse mercado, com dois interesses, obviamente. Com essa medida, o governo consegue ter mais controle, e esse controle resulta em mais impostos pagos, né? O outro, que você tem uma perspectiva de exportação também interessante, que já acontecia de forma velada, né? Surge também um agente importante aqui em São Paulo, que é a Fernanda Feitosa, quando cria a SP-Art. Então, você passa a ter um instrumento de polarização, né, onde as pessoas se encontram para vender, expor, mostrar aquilo que está sendo produzido, mas ainda a elite, né, das galerias, não é um espaço para qualquer galeria. Isso começa na Oca, depois migra para o prédio da Fundação Bienal. E assim, essa estrutura vai se organizando, vai ganhando envergadura. Com o financiamento da Apex, as galerias começam a participar fortemente, que o financiamento visa isso, exportar, né, produção nacional, e começam a ir para as feiras e levando mais artistas. A gente começa também a ter um momento econômico que aparentemente saudável e com forte expansão. As pessoas começam a acumular mais capital, com a sobra de capital, com carro, com casa, né? E educação, com a melhora na educação, a gente também percebe que uma atenção maior volta para o mundo das artes, as pessoas começam a usar a sobra desse recurso para comprar obras de arte, de toda medida, né? Desde cópias de obras de arte, para quem não tinha nada até o primeiro momento, até os originais e as reproduções que vão ser depois consumidas em larga escala. Chega um momento importante, a gente em 2008 é homenageado na Arco em Madrid, é o ano do Brasil nessa feira importante que acontece na Europa. Nesse momento nós já temos grandes nomes da arte contemporânea brasileira sendo vendidos nas principais casas de leilões do mundo, né? A gente tem de gerações, inclusive, diferentes. Sérgio Camargo, escultor brasileiro importante, de uma geração bem anterior à de Adriana Varejão. Todos eles começam a alcançar patamares de $1,5 milhão em vendas em uma única obra nesses leilões, quase que simultaneamente. Existe assim uma bolha em informação, isso é uma opinião minha, que às vezes conflita com algumas pesquisas, mas eu começo a ver que, em parte, ela tem alguma razão. Vamos ver, tem um processo que a gente está vivendo agora. E com muito consumo, é a lei básica, né, da estrutura de marketing, começa a ter demanda, os preços disparam. Muitos brasileiros comprando obras de arte no exterior e deixando no exterior. Consequentemente, obras precificadas no exterior chamam a atenção de outros atores lá de fora, outros compradores, e a gente então tem essa sensação de que a arte contemporânea brasileira ela está numa trajetória de valorização e de precificação, que são coisas diferentes, dentro desse campo, desse universo do que é o mercado de arte, tá? Paralelo a isso, tecnologia embarcada no país, as pessoas tendo mais acesso à internet, mais acesso aos computadores, a gente começa a ver um modelo de negócio que já estava impregnado no mundo afora, tomar também espaço aqui no Brasil. Então, eu me recordo de uma situação que eu vivi, isso em 2006 praticamente, ou 2007, de ter encontrado pela internet um leilão na Irlanda, com um quadro da Tarsila do Amaral sendo vendida por 600 pounds, né, 600 libras, acho que uma coisa assim. Eu fiquei maluco com aquilo, falei, gente do céu, olha que oportunidade. O leilão acontecia dias depois, eu pesquisei essa obra nas bibliotecas, tentei falar com a Aracy Amaral, que não respondeu, porque ela não se envolve com questões de mercado. Então, e está certa a Aracy, para preservar também a isenção dela como pesquisadora. E eu acreditei que aquilo podia ser legítimo e fui para comprar.
Leilão aconteceu, era 5 horas da manhã, no Brasil, e num sábado, né? Essa obra, quando começou o leilão, eu fui até 2.000 dinheiros ali, né, na época, que é o que o meu cheque especial permitia. E ela foi vendida por 11 mil, que dariam algo próximo de 44, 50 mil reais. Passados aí alguns meses, 3, 4 meses no máximo, sou convidado para uma exposição na Bolsa Mercantil de Futuros, curada pelo Abdala, um curador amigo importante. Logo que eu entro, ele me dá o catálogo, fala assim: eu sei que você sempre está correndo, porque vai dar aula, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas dá uma olhadinha, eu fui folheando o catálogo, antes de ainda circular pela exposição, e vejo a tal quadro dos porquinhos mamando numa fazenda tal da Tarsila. Eu chamei o Abdala, falei: o que é isso? Que quadro é esse? Ele falou: nem te conto. A gente estava preparando a curadoria e apareceu esse quadro que nunca foi exposto aqui, que é um quadro da Tarsila, assim, já estava até restaurado esse quadro. Falei: só por curiosidade, né? Por quanto que ele está segurado? 900 mil reais. Por que eu conto esse caso, conto nas minhas aulas e também e depois eu comecei a prestar atenção nessa, como que as questões dessa troca de informação pelos caminhos digitais, como isso permeou o mundo e permitiu que pessoas de todos os níveis, de todas as formações, pudessem ter acesso a informações de outras regiões, de outros países, consumir obra no sentido positivo, não do consumo financeiro da obra ou especulativo, mas de conhecer o que está sendo feito mundo afora ou não conhecer, né? Hoje, naquele momento, eu acho que se eu desse uma busca sobre Tarsila, as informações eram muito básicas. As pessoas não tinham ideia de quem era Tarsila naquele país lá da América do Sul, né? Mas hoje isso já é impossível. Essas oportunidades já não ocorrem com tanta frequência, porque os bancos de dados e as fontes de informações estão mais cruzadas, estão mais ricas, a gente consegue ter uma ideia de preço. É uma ferramenta muito usada pela nossa Receita Federal, principalmente quando a gente volta para o país, quando eles pegam de repente algo na sua bolsa e falam: o que é isso? Aí o cara vê ali uma assinatura e fala: peraí. E ele vai no Google e encontra preços daquilo que você pode estar dizendo que é um pôster e na verdade é uma gravura do Dalí, né? Que aí você está falando entre $50 ou 5 mil, 50 mil dólares de diferença. Então, a questão das mídias digitais, desse mundo digital, ele tem um efeito democrático, um efeito de inserção para os artistas que é maravilhoso, é espetacular, fora o que a evolução da tecnologia tem permitido aos artistas extrapolarem a materialidade, né, dos materiais, está trabalhando com tintas, pincéis ou as coisas conjugadas. Mas o mercado tomou força e hoje a gente se surpreende com os números que eu vou mostrar rapidamente do que se faz de comércio de arte pela internet, né? E como que essas galerias virtuais, esses leilões todos se apropriaram disso. E com um grande e altíssimo risco que a gente tem. Porque você às vezes está investindo certos dinheiros, né, aquilo para comprar algo que você não está tocando, não está sentindo, não tem uma leitura mais profunda e que com grande frequência é material que é falso, é copiado, etc. Por outro lado, tem as loterias, tem gente que consegue ainda encontrar as oportunidades. Bom, isso colocado, né, a gente tem aqui algumas informações a mais. A questão da tecnologia permitiu ampliar em muitos canais de venda, criando-se galerias que não necessariamente ocupam, né, um espaço físico. A gente tem um volume de vendas online que é crescente. O que se tem aqui no Brasil, a evolução dos últimos 3 anos de galerias virtuais é absurdamente maluco, porque ela praticamente dobra a cada 6 meses e dobra os problemas também. As fábricas de objetos falsos, assim, né? Eu acompanho, até porque em algumas situações eu sou consultado sobre perícia de obras, etc. Mas, assim, temos fábricas de obra falsa aqui em Campinas, bem próxima, no Rio de Janeiro,
né? Então, assim, começou a vender Anita Malfatti. Vamos produzir Anita Malfatti, pulverizar por esses leilões virtuais e aquela coisa da gente, Lady Gerson, né? Que a gente quer sempre levar vantagem em tudo. Isso é da minha geração lá atrás. Mas, assim, poxa, só eu estou vendo aqui, né? Só o cara viu na internet que tem uma Anita Malfatti sendo vendida a R$ 500, vale R$ 50 mil. E aí ele vai, compra por 5 mil, fica feliz da vida. Eu já passei por isso, dava pulo em casa sozinho, depois chorei que só vendo, quando vi que tinha perdido R$ 5 mil, né? E a gente, então, percebe que tem essas ondas de oportunidades e os fabricantes também. Então, para o bem e para o mal, né, a gente tem um volume de vendas online crescente, mas muita coisa complicada. Obstáculos identificados têm a ver com essas questões principalmente de origem das obras e garantia de autenticidade. Os produtos vendidos e os preços, hoje a gente tem grandes bases de dados que ajudam a orientar a nossa pesquisa. Você paga uma taxa e alguns desses grandes leilões, inclusive, te permitem ter mais acesso a dados das obras, só compradores que raramente a gente tem acesso. Eu acho que quase nunca eles dão acesso, porque também é um patrimônio dessas casas todas, né? Bom, o perfil de cliente do mercado online é bastante interessante, porque tem muitos jovens, né? E muita gente que não tem capital ou repertório do mundo das artes para comprar, tem vergonha de entrar nas galerias de arte. Porque como não tem como dialogar com um atendente, se sentem envergonhadas, a internet tem essa possibilidade, você está sempre protegido de alguma forma, né? E isso até para comprar arte é um facilitador. Consequentemente, as pessoas também podem pensar mais, né? Podem ter um pouco mais de tranquilidade, volta, rever a obra, pensa melhor, mostra para a esposa, mostra para o filho, não tem aquela pressão que a gente tem às vezes, até não só falando da galeria, mas quando a gente vai a uma loja de sapato, que alguém fica, e o senhor quer ver o que? Essa tensão não existe, e isso facilita e auxiliou muito na compra de obras de arte, principalmente de preços mais baixos, né, e medianos, né? Bom, e a mídia social, quer dizer, o relacionamento, Facebook, todas, Instagram e etc., são verdadeiras fontes de arte e de jovens artistas e de pessoas que estão em processo e, consequentemente, para troca desses objetos em rede por dinheiro ou escambo mesmo, troca de arte por arte ou por amizade, etc. Então, a gente está vivendo um momento espetacular. E eu tive possibilidade, né, de um evento recente, de estar conversando com os organizadores aqui do evento, um outro lá na faculdade, na Belas Artes, e também entendendo um pouco esse universo da arte digital e etc., que é o caminho, né? É o caminho acessível, da acessibilidade, da troca e de uma pesquisa que eu não diria que é uma pesquisa até que econômica e que permite a gente errar muito para acertar muito também. Diferente daquilo que a gente tem com a produção das obras que são tangíveis, né, no sentido de arte, etc. Bom, alguns dados que eu vou apresentar para vocês estão ligados a grandes centros de pesquisa, TEFAF, que é uma feira gigantesca que a gente tem na Europa. É um lugar que, se você quiser comprar uma múmia, tem para vender. Se você quiser comprar uma obra grega, tem para vender. Se você quiser comprar um Picasso de 100 milhões, também tem. E tem coisas mais acessíveis, tá? Art Basel, né, que agora, semana que vem, também abre a feira em Miami, que é uma atividade externa à Basel, e que tem metade dos colecionadores brasileiros estão agora embarcando para Miami esse final de semana para poder verificar o que vai ter de interessante por lá. A Hiscox, que é também um banco de dados sobre o mercado, bastante importante. E Latitude Brasil, que é essa agência, essa atividade financiada pelo governo federal, que é hospedada pela Associação Brasileira de Arte Contemporânea, que ajuda a fomentar o mercado de arte e de artistas brasileiros lá fora e aqui.
Latitude lançou uma pesquisa muito bem realizada pela Letícia Fialho, em 2016, e que também serve de base hoje para várias análises. Eu acho que é uma pesquisa muito rica, bastante importante, que eu confio para algumas análises, mas não o suficiente para ser a tradução do que eu acredito que seja a verdade do mercado. Acho que tem algumas informações ali que são um pouco românticas, né? Eu acredito que tenha algumas informações que precisariam ser melhor entendidas do ponto de vista econômico mesmo, e não só da produção da arte. Bom, cenários que a gente tem, consequentemente, com essa troca de informações possível, a gente tem um trabalho midiático que permite exposição de artistas e exposição da arte brasileira mundo afora, e essa troca de informações também leva artistas para o mundo todo. Consequentemente, você tem um trabalho mais de penetração da nossa produção em outros mercados. E penetrando em outros mercados, você passa a ter mais consumidores, mais interessados, e aí fonte de pesquisa para curadores, para mídia, para editorias e etc., que vai também trazer luz para os nossos artistas. Tem essa questão da integração entre culturas, que são bastante interessantes. Quer dizer, eu consigo ver hoje que um norte-coreano, com toda a censura que tem, ele pode estar produzindo, fora lançar mísseis, né? A gente também tem gente ali produzindo alguma coisa que, de alguma forma, com toda a censura, a gente toma algum conhecimento. Ou artistas como Wei Wei, que teve recentemente circulando por aqui, volta em fevereiro, para uma exposição grande, que também, depois de passar por tanta pressão, né, opressão, está aqui também trocando e bebendo informações da nossa produção, produção artística. Bom, importante tentar trazer um pouco da história do que é mercado, né? Entender que o mercado os pensadores aí da área da economia e do marketing, principalmente, Kotler, Keller e Armstrong, um monte de nome de gente que trabalha com isso. Mercado é aquilo que a gente vê na história da vida, né? Eu tenho uma criação de porcos, sobraram 10 porcos, levo para um espaço físico onde alguém que está sobrando feijão troca comigo isso, e alguém resolve que fica difícil carregar porcos e sobras de arroz e transforma isso em moeda. E aí a gente tem a troca financeira de coisas por moedas que representam algo. Nesse sentido, o mercado é um lugar onde as pessoas que têm interesses diversos se encontram para fazer negócios. Tá? E isso foi até a chegada aqui das redes sociais, das mídias, da tecnologia, isso era feito de forma presencial, física. Então, assim, hoje teríamos que rever esse conceito de mercado, porque o mercado já não é mais o espaço físico onde as coisas acontecem, mas ele é o espaço onde as coisas acontecem, que pode ser digital e etc, etc. Então, com isso, os limites geográficos e fixos deixando de existir, os mercados deixando de ter limites. Não tem mais como você controlar tudo que se faz aí em relação aos negócios, e, consequentemente, deu mais possibilidade para a gente ser visto e comprar ou ser comprado. Bom, aqui para ter alguns números que eu não tenho todos de cabeça, mas 52% aí, segundo o Hiscox, a gente tem de comprador de arte online, né? As pessoas, por incrível que pareça, o fato de você poder comprar objetos de arte pela internet também ajuda na formação, que as pessoas começam a falar, vem cá, quem é esse artista aqui? Esse cara chama Volpe, engraçadinho ele, né? Faz umas bandeirinhas coloridas, mal pintadas, meio transparentes, mas quem é Volpe? E o cara vai no Google e vê e descobre que é um cara importante em algum lugar do mundo. Nessa pesquisa que é feita, já se está criando formação, você tem informação sendo trocada, né? A gente está vendo essa exposição agora recente, a Tarsila importante que aconteceu em Nova York. Depois dessa, não vai aparecer nunca mais a Tarsila de 600 libras. Né? Por quê? Porque o mundo
foi expandido, né, nesse sentido. Mas às vezes alguém não entra na internet e fica desatualizado e vende, viu? Bom, números gerais, para a gente não ficar aqui muito cansativo, né, em relação à TEFAF, nessa perspectiva de 4 anos, 2013 e 2017, as pesquisas, os dados deles são coletados e não são dados que são 100% confiáveis. Isso todas as fontes. Porque eu fiquei 8 anos pesquisando, e agora já está perto de uns 12 anos que eu fico olhando essa coisa de mercado. Eles buscam dados através de galerias e de comerciantes do mercado primário e secundário. O que é o mercado primário e secundário? O primário são os galerias e os marchands, ou dealers, etc., que trabalham com artistas que estão em produção hoje. Né? Artistas contemporâneos. Não que necessariamente produzam arte contemporânea. Tem gente que é contemporânea, jovens inclusive, que estão trabalhando com linguagens que são arcaicas, são super antigas, modernas, etc. Mas a maioria está produzindo arte contemporânea. Consequentemente, né, quem trabalha e investe em artistas num processo de construção de imagem, de história e, consequentemente, que isso vai gerar preço, são as galerias com o mercado primário. O mercado secundário é aquele que comercializa obras. Ele é só um agente de transferência. Ele pega um de Cavalcante e vende. Ele pega um artista, o Nuno Ramos, que é mercado primário, mas ele não investe na carreira do Nuno, na história, na trajetória, no seu prestígio, etc. Ele simplesmente revende. Então, são dois padrões adotados no mundo todo, que o mercado primário é de quem está investindo, gente viva que está produzindo. O mercado secundário, aquele que simplesmente faz negócios de arte. Bom, temos galerias, os comerciantes, câmaras de comerciais de arte começam a se organizar mundo afora. Temos aí o Orbis, que é uma espécie ele fica monitorando os leilões mundo afora, sempre entendendo o seguinte, que pelo bem e pelo mal, o mercado de arte, eu acho que até de forma preconceituosa, é também entendido como mercado de lavagem de dinheiro, etc, etc. Tá? E existe, uma vez que você tem troca desses objetos e circulação facilitada desses objetos por conta da sua condição física, você tem várias fontes de recursos, né, traficantes, terrorismo, etc., que às vezes se serve disso para poder transferir recurso. Mas é uma grande besteira ficar imaginando que é com a obra de arte, as grandes obras de arte, que vai se fazer isso. Porque é mais fácil você transportar recursos, né, para grandes feiras que acontecem na Europa de numismática e de selos. Selos que são valiosos, $100 mil, $200 mil, que você põe dentro da sua carteira e está levando uma mala de dinheiro. Então, assim, não precisa pôr selo na cueca, né, para transportar dinheiro, né, nem dinheiro, né? Mas a gente tem esse mercado paralelo. E a arte hoje não está servindo, tem outras formas mais práticas para se circular com recursos. Bom, segundo a Artnet, que é um outro banco de dados importante, né, o mercado foi estimado em $45 bilhões, né, em 2017, subindo aí de 44 bilhões, quer dizer, muito dinheiro que circula no mundo da arte, mundo afora. E o mercado online já está na casa de uns 3 bilhões 270 milhões de dólares. Por isso que está sendo extremamente monitorado por todas as receitas federais mundo afora, porque é um dinheiro que, por segurança e por questão de tributação, tem que ser observado. Bom, outra fonte que a gente tem aqui da Basel, né? Que também fala, a base deles é mercado primário e secundário, eles olham os leilões, comerciantes americanos, atentos às feiras, tem aí essa investigação que eles fazem em centenas de países, alguns vendedores que são figuras especiais do mundo das artes, tem uns caras que são grandes nomes, são os Pelés aí que a gente tem do mundo do mercado de arte, e alguns inclusive que recentemente tem passado por alguns probleminhas na Europa, porque não sei se vocês acompanharam recentemente da coleção do Domenico Picasso,
Algumas obras que a vida toda ela achou que estava na casa dela, as obras estavam circulando mundo afora, né? São tantas obras que ele não tem controle. Então isso cai na rede e vende, que é uma beleza, né? As obras que foram furtadas, roubadas da Chácara do Céu no Rio de Janeiro anos atrás, dali, elas apareceram na Rússia e desapareceram rapidamente porque logo perceberam que tinha origem, né? E alguém estava sentindo falta. Bom, isso tudo é monitorado pela Interpol, né? A gente tem o IFAM aqui no Brasil tem essa conexão, mas até por conta de regulação de mercado. Bom, outras fontes, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas para vocês entenderem que esse universo é tão rico, tão importante, né, que a gente acaba tendo investimentos gigantescos aí do sistema para poder mantê-lo vivo e gerenciável. É importante ter controle sobre o sistema e sistema de troca desses objetos, porque se ele de alguma forma fica fragilizado e deixa de você poder acreditar nesse sistema, essas obras começam a despencar de preço e todo mundo perde. Eu me lembro de uma situação do Damien Hirst, que no meio do crash americano em 2008, né, com todo mundo vendendo aí o seu patrimônio por conta da bolha americana, etc., Damien Hirst vai e resolve fazer um leilão dele, né, só dele, se eu não me engano, na Sotheby's. E o que acontece quando alguém faz uma grande venda, um artista vivo, contemporâneo, uma grande venda de obras, sem questionando o sistema, uma oferta muito grande, os preços desabam. Então, para não desabar, os próprios colecionadores, acreditamos, né, compraram as obras, mantendo assim o seu preço. Moral da história, né? Ele nessa jogada faturou perto de 500 milhões de dólares. E deve estar rindo até hoje, muito feliz, né? Bom, então assim, outras informações que a gente tem de mercado, também vem de Latitude. Latitude é importante, que é essa pesquisa feita aqui no Brasil. A pesquisa de Latitude, dentro do nosso universo, feita em cima de 46 galerias associadas à BACT, dessas galerias a gente tem o equivalente a 90% daquilo que se produz de forma profissional hoje no país. Algumas galerias não são filiadas, mas a BACT abarca aí essa massa importante de galerias. Bom, faturamento brasileiro, né, obviamente, é bastante importante, mas dando uma olhada aí para o mundo, como é que o mercado funciona, né, em relação aos tipos de vendas. Olha que interessante, né, que a gente vê que o que mais se vende arte é através de leilões, e os leilões estão ligados ao meio digital, e compras através de agentes de confiança, que são os marchands, que são especialistas. E aí a gente pergunta, por que os marchands têm uma presença tão grande, né? Que a gente vê aqui, 62%, eu estou tampando aqui a apresentação, mas por que tem 60% das vendas através de marchands? Pela informalidade. Então, assim, não é uma virtude do Brasil, e nem que essa coisa da troca de patrimônio informal seja interessante. Então, quando eu vou a uma galeria e compro uma obra de arte em uma galeria, ela tem que emitir uma nota fiscal, tem um controle fiscal sobre isso, tributação, etc. Quando eu compro do Zé ou do Roberto, está entre amigos, né? E as trocas acontecem de forma não muito documentada. Mas isso acabou, né? Porque hoje essa pessoa, esse colecionador, um dia deixa esse patrimônio para a família, e aí essa família vai pagar a tributação da mesma forma. Não tem mais como fugir. O sistema nos controla permanentemente, tá? Bom, aí mais alguns números, né? A gente vê o universo de recursos que a gente está falando, são bilhões e bilhões de dólares. O que eu acho mais importante, né? A gente está
desculpa estar passando dessa forma, mas tentando trazer para qual é o comportamento da venda de obras de arte, que eu acho que é o foco da que a gente tem que estar falando aqui, dentro do universo digital. Bom, uma vez que tem esse caminho, né, a gente tem aqui essa perspectiva de incremento do mercado, né, através dessas vendas pelos marchands. Então tem o crescimento, o mercado ainda está crescendo fortemente, teve algumas ondas, e olha só que interessante. Todas essas ondas que aconteceram no mercado de arte estão atreladas ao desenvolvimento dos países ligados ao BRICS. Então, assim, primeira onda de artistas importantes que começam a ser reconhecidos e começam a ser adquiridos, ela vem da Rússia no primeiro momento, né? Então, assim, a partir do momento que algumas fortunas se formam no universo russo, alguns artistas passam a ser mais comprados por artistas russos, esses também colecionadores começam a buscar obras em outras regiões, e isso tem a ver com o fortalecimento econômico russo. Depois de Rússia, né, a gente está falando de quem? China. E o mercado é gigantesco, do tamanho da China, né? E explode o mercado de arte na China, um dos maiores mercados que a gente tem. E eles estão comprando obras, arte no mundo todo, tá? Consequentemente, com esse modelo chinês, né, de econômico. Então, quem veio na sequência? Brasil. E explode o mercado de arte no Brasil. A economia estável, estava dessa forma, né? E as pessoas começam a comprar e o mercado se estabelece e mais se vende. Seguindo essa lógica, onde que a gente presta atenção hoje? Para quem quer alavancar ou fazer investimento em arte, a gente teria que estar atento principalmente à Índia e África do Sul. É de lá que virão, certamente, esses outros movimentos. Toda vez que você tem um aquecimento econômico localizado, você gera renda extra. Renda extra permite que as pessoas possam conviver com obras, com coisas que eles desejam, que eles se sentem bem, carros, etc, etc. Mas depois dos carros, a gente vai olhar para a parede, ou para um objeto no jardim, ou aquilo que para mim, acho que é o caminho inevitável, é olhar para um monitor, olhar para a rede, né? Não ficar limitado a um objeto, que tem sempre aquela imagem que todo dia está dialogando com a gente. Mas a cada dia ter uma coisa nova, ou a cada segundo ter algo que me toca, que me move, né? Tem um artista que eu recomendo, que é interessante, esse artista inglês, que a pronúncia ainda me foge um pouco qual é a correta, mas é o Julian Opie, né? E que ele tem obras super simples, minimalistas, são desenhos bastante simples, mas pessoas caminhando. E aí, quando você põe isso dentro do monitor da sua casa, junto com as outras obras, ele é muito mais interessante do que as obras estáticas, né? Ele tem essa brincadeira, é muito bacana, mas ele já vai para essa, não é uma arte cinética, né? Mas é arte digital, que é esse caminho, eu acho que ainda é embrionária, mas que hoje a gente tem mais recursos, eu recomendo que um artista que deve ser visto, observado. Bom, e aqui tem um pouco das vendas online, que eu acho que a gente precisa dar uma olhada, né? Alcançaram praticamente aí quase 4 bilhões de dólares em 2016, um crescimento gigantesco. Está crescendo mais ainda agora para 2017. O perfil dos compradores de arte através das redes é mais ou menos esse, né? E tem algumas questões que são geralmente mais jovens, mas tem algumas coisas que ainda inibem o consumo, mas nem por isso estão inibindo o crescimento. Vai crescendo vertiginosamente, poderia ser muito maior se esses fatores não fossem fatores de risco no processo da compra de obras de arte, né? Primeiro, insuficiente transparência de preço. A gente tem preços diferentes. A maioria das galerias e dos agentes, eles colocam assim, entre em contato.
Eu já fiz essa experiência, até por conta da pesquisa. A hora que você entra em contato e deixa o seu cadastro, eles imediatamente buscam informação sobre quem é você. E se eles souberem o tamanho da tua conta no banco, o preço é um. Mas se eles souberem que você é o professor lá no Brasil, o preço pode ser outro, mas ele talvez não queira te vender, porque você não é importante para a carreira daquele artista. Né? O que eu já ouvi, aqui no Brasil muito também, de galerias, que eu sou amigo, hein? E que eu tentei comprar obras, e a galerista disse, mas ela não está disponível. E depois eu pedi para um banqueiro importante, você pode comprar para mim? Porque eu não tenho a mesma envergadura e a conta que você tem, né? E a coleção que você tem. E ele comprou, e depois disse para a galeria que me deu de aniversário, mas fui eu que comprei, né? Então, até hoje ela me olha estranho. Mas faz parte do papel da galeria também conduzir para onde vão essas obras, para poder dar o melhor status para os seus artistas, e isso vai influenciar no seu preço, que ele está nas grandes galerias, nas grandes coleções, museus, etc. Isso é fundamental. Bom, impossibilidade de inspecionar a obra é outra coisa. Por quê? Por conta do status, da conservação que está essa obra, e também da legitimidade dela. Isso é um agravante, né? Assim como ainda a gente tem alguma restrição para comprar determinados alimentos pela internet, né, pela rede, para a arte ainda tem essa questão de você tocar, de você sentir, ter a dimensão, o cheiro, né, dependendo. E a arte contemporânea lida com algumas substâncias e alguns produtos, e que você realmente precisa ter outro tipo de interlocução para poder decidir uma compra, mas pelo menos para aproximar funciona muito bem. Bom, falta de garantia de devolução da obra, né? Se vende muita coisa, depois somem, né? Falta de informação sobre artista e obra, isso, né, ainda acontece. Falta de interação, a gente está indo para outro slide aqui, humana com o especialista, falta de acesso e avaliação dos consumidores, mais opções de envio dos produtos, né, que você também, além de comprar algo que você corre algum risco, você ainda tem o transporte que pode onerar uma obra. Eu tive agora, recentemente, eu comprei uma gravura nos Estados Unidos, e essa gravura veio para cá pelo PS, toda protegida, e foi entregue na minha casa junto com um livro, pingando água. O correio brasileiro teve a capacidade de dizer que a obra veio daquele jeito, né? E que eles reembalaram, puseram um adesivo dizendo que foi reembalado porque a obra chegou danificada. Impossível. Foi aqui no Rio de Janeiro, que foi onde a obra desceu. Em algum momento na estocagem eles perderam a obra. Bom, isso para a gente estar entendendo esses riscos de se comprar pela internet, né? Apesar que você pode comprar também numa loja, e mesmo que não seja que uma loja física, tem o mesmo problema. Bom, em suma, o que eu preciso mais, a gente já está encerrando, está colocando para vocês, né? Essa relação dos meios digitais, né, com as instituições centralizadoras daquilo que é autenticado como boa ou não arte, né, que são os museus, cada vez mais presentes, né, essas questões todas, como eu estou orientando agora uma pessoa na pós-graduação que está fazendo uma pesquisa sobre o Watson. Não sei se vocês já ouviram falar do Watson. E aí eu me lembro de cerca de 30 anos atrás, que eu vi um filme onde, num determinado momento, o personagem principal desse filme se chamava Ham, né? E era quem comandava, era a inteligência artificial. Era quem comandava o mundo e acabou com o mundo, a ponto de que, num determinado momento do filme, esse é um filme que vocês devem conhecer, o macaco lança um osso para cima, e aí a gente para e fala assim, quem que é Ham, né? H-A-M. Ele é o antecessor da IBM. Depois de H, né? I. Depois de A, B. Né? E depois do HAL, aliás, desculpa. HAL, e aí o M.
E hoje a gente tem o Watson, que nos recepciona na Pinacoteca do Estado, né, para visitar as exposições e que sabe quanto tempo eu fiquei olhando uma determinada obra, que perfis de obra eu olhei. Da próxima vez que eu voltar lá, ele vai dizer assim: ô Bertani, você já vi que você gosta de pinturas clássicas e de nus. Tem uma obra nova sendo exposta no terceiro andar, assim, assim, assado. Né? É para esse caminho que a gente está indo, e esse caminho também até para orientar e nos aconselhar para compras e etc, etc. Tá? E eu não acho ruim, não. Eu acho bom porque é interativo. A gente tem que quebrar com esse modelo de espaços expositivos que são verdadeiros templos, né? Que você tem que entrar com a mão para trás, que você tem que falar baixo, não sabe por quê, e que nos oprime, na verdade. E não é só no espaço expositivo público, né, ou os grandes museus que têm todo esse rigor, mas também nas galerias comerciais, que seguem o mesmo modelo. As pessoas mal levantam para te cumprimentar se você não estiver bem vestido e chegar com um carro bacana. Então, assim, a questão do estereótipo também. E o que tem bacana nas mídias digitais? Eu sou igual lá, eu sou igual a um banqueiro, a um sheik, seja lá quem for. A hora que eu estou consultando uma obra para ser comprada, ninguém sabe, naquele momento, com quem está falando. Poucos segundos depois, ele consegue buscar alguns traços. E isso, né, eu acho que é uma tendência, não tem volta. Por outro lado, aquilo que eu vejo na faculdade, né, que é bastante importante, deixa eu só... tem uns dados aqui, que isso aqui é uma pesquisa gigantesca, que nem era a intenção estar mostrando hoje, né? Mas que eu acho que é importante para a gente encerrar a fala. Né? O perfil de clientes de arte, né, no mercado online americano. Está lá 56% entre 20 e 39 anos, né? 80% dessa amostra, dessa pesquisa que foi feita sobre clientes também tem a ver com a Europa e Estados Unidos. 49% afirmam que preferem comprar obras na galeria. Isso está invertendo, né? E 59% afirmam que pretendem incrementar compras de objetos de arte nos próximos meses. 95% afirmam comprar por paixão a arte. 61% dos clientes online colecionam arte há menos de 3 anos. E esses números já foram ultrapassados. Então a gente está agora atualizando e encerrando, né, com uma informação aqui que é das conclusões, né? Bom, o que eu vejo de tendência, né? Isso acho que foi muito importante para mim estar participando desse projeto que vocês estão trazendo, principalmente com as exposições, com tudo que a gente está entendendo, que essa outra via que se fortalece, que é da arte digital, né? Que possibilitam conversas como a gente está podendo ter hoje, e que a gente está o tempo todo falando, eu falei até o momento assim, para você comprar um quadro, para você comprar uma escultura, uma fotografia, e hoje eu não preciso disso somente, né, dessa materialidade. Eu posso comprar agora com clique uma obra, né, de repente de quem está formando essa mesa, e já está trabalhando com ela e vivendo com ela e compartilhando com outros amigos, sem precisar ter o problema do correio que molha, sem precisar ter a parede para acomodar, e está experimentando isso, né? Eu acho que é um momento ímpar que a gente vive, e espero ter podido contribuído aí um pouquinho com vocês, né? Por fim, só um dado que talvez alguém se interesse aqui está dando para ler, mas o azulzinho no meu monitor não estava muito claro. São sites de leilões virtuais. Se vocês entrarem agora naqueles leilões lá de cima, tem cerca de... A essa hora, na Europa, a gente já está falando o quê? Umas 21 horas, né? É a hora que está bombando o leilão. Então, assim, tem leilão, mais de 100 leilões estão agora acontecendo, assim, vendendo obra a cada segundo. Vocês não têm ideia, e cresce a cada dia. E, assim, isso vicia, né? Porque eu estou, puxa vida, o que tem para fazer agora? Eu entro no leilão e fico acompanhando.
E de vez em quando lá vou eu com cheque especial de novo, né? E faz parte do jogo. Mas é isso, obrigado aí por me ouvirem e vamos lá. Se precisar, meus dados estão aqui também, para alguém queira mais informação sobre essa apresentação, fica à disposição. Obrigadão. Bom, agora passamos a palavra a Fábio Hoffnick. Olá, boa tarde. Eu vou ter que olhar sempre para cá porque aqui não está aparecendo. Eu justamente vou falar sobre a não materialidade física da arte. Justamente o que a gente consegue fazer com essa máquina e com esta câmera, por exemplo, e dar acesso as pessoas a consumir esse tipo de novo material e novas linguagens. Eu tenho essa iniciativa, Hyper, que é um hub de produção, de criação, de educação e de fomento, de exportação de realidade virtual e realidades digitais em geral. Em setembro passado, setembro agora, a gente fez o primeiro festival de realidade virtual no Brasil, comercial, com todos esses números. Foi um momento muito importante para o mercado de publicidade, por exemplo, para entender o potencial gigantesco que a realidade virtual tem para contar histórias. O mercado de arte mais contemplativo também está enxergando isso muito bem. Eu vou tentar... Tem internet aqui? Tá? Conseguiu ou não? Então eu não vou conseguir mostrar, mas depois tem alguns links que a gente pode ver depois, mas algumas fotos do que aconteceu no festival. Por essas fotos a gente consegue ter uma ideia de como é o consumo, como o consumo da arte digital é completamente diferente da arte de museus e de galerias. Cada equipamento que vocês estão vendo aqui é uma galeria infinita de obras e nem por isso é melhor ou pior. Na verdade, o artista ainda tem que saber o que ele quer falar, né? O que ele quer passar para frente, não adianta fazer qualquer coisa. Mas é super importante todas as camadas do consumo de arte entender que isso é o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer. Problemas e obstáculos, por exemplo, em transferência de arte física entre países, um exemplo foi dado aqui, e isso vai ser cada vez pior porque a gente tem todo mundo querendo ganhar dinheiro, impostos e tal, e com a arte digital ela está ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo, de fato. Eu consigo, inclusive, ter amigos em outros lugares e consumir com eles a mesma obra e comentar com eles, interagir com eles. Eu não preciso estar na galeria com ele. Então isso que é um dos pontos interessantes do consumo, né? Fora a questão criativa. Em relação à produção de conteúdo... Opa! Foi aqui ou foi... Aí, voltou. Mais voltado para o cinema e para a fotografia, por exemplo. É um assunto um pouco mais técnico aqui, mas a questão toda é que a gente tem uma visão completamente diferente hoje de como produzir esse conteúdo para audiovisual, por exemplo, que é uma das formas de arte e que não é mais só visto através de uma televisão ou de uma tela como essa. A gente tem uma imersão completa do espectador com a obra, então você de fato
está dentro da obra, é completamente diferente. Uma escultura de uma pessoa é uma coisa, uma escultura em volta de você é completamente diferente, ou um quadro pequeno, ele tem uma percepção, e um quadro de 5 metros é uma outra experiência. Então, se a gente fizer um quadro que dá a volta em torno de você, é outra completamente diferente. Eu estava 2 dias atrás no Museu da Manhã, no Rio, e lá tem coisas impressionantes em termos de colocar você dentro de obras que são gigantescas. Um pouco mais de coisas técnicas, não sei quanto é interessante, mas as câmeras também, no sentido de produzir conteúdo cinematográfico, são completamente diferentes das câmeras que a gente está acostumado. E, como foi dito antes, como a gente percebe essa arte e consome também não é mais através de uma televisão ou de uma tela de cinema. Indo para o lado mais escultura, por exemplo, isso é a nova forma de como a gente consome ao mesmo tempo que cria uma escultura, por exemplo. Essa menina está esculpindo um vulcão, uma montanha, em 3 dimensões, com todas as texturas que a gente tem em pedra e madeira e todos os materiais e tinta, reproduzido através de um computador, e ela está dentro dessa obra. Ela tem na mão esquerda uma paleta de cores e de pincéis e ferramentas, e no outro lado ela tem o pincel executando aqui. No caso, ela está pondo fogo nesse vulcão. Então, uma escultura de vulcão, até com luzes e tal, é interessante, mas isso visto no mundo digital e podendo ser consumido, por exemplo, por pessoas no mundo inteiro através da internet enquanto ela está fazendo isso, eu acho que é super fascinante. Esse, por acaso, é um programa do Google, eles inventaram essa aplicação. Esse outro é semelhante também, chama Quill. Ele é um pouco mais para arte plástica clássica de tela, assim, mas também é tridimensional e é 360, quer dizer, você desenha em volta de você e a gente consegue ver aí os traços clássicos do Photoshop, por exemplo, que imitam grafite, tinta e tal, textura de canvas e tudo, dá para ser reproduzido tudo no mundo digital. Muito mais próximo agora de uma coisa mais uma escultura de personagem, por exemplo. Isso também é uma réplica digital de uma ferramenta de escultura em argila, por exemplo. E o cara tem todas as cores que ele quer para depois pintar e materiais. Um outro exemplo, ele está usando, por exemplo, aí, ó, uma referência de uma cabeça pronta e fazendo uma outra versão com, sei lá o que é isso, uma fita, alguma coisa assim, um papel. E ele está dentro disso, ele está vendo nessa escala e podendo entrar e ampliar e interagir. Bom, aqui tem alguns links, a gente não vai conseguir tocar, mas de como funciona isso. Tenho certeza que a gente não consegue ligar a internet aqui. Porque o Wi-Fi tá ligado, então talvez... Vou testar. Spotify não vai, né? Ele só vai abrir o Spotify, então esquece. Esse é um filme que foi feito recentemente por uma empresa espanhola, que ele tem essa cara de computação gráfica, mas é super não realista, de propósito. E é uma obra de arte, quer dizer, a história é interessante, mas se você esquecer dela quando você assiste com o equipamento de realidade virtual, é incrível, porque você está dentro de um lugar mágico, num planeta que não é o nosso e tal, é super interessante. E é toda uma outra literatura de como isso é produzido. Não é uma linguagem cinematográfica, não é uma linguagem de animação tradicional, mas ao mesmo tempo é tudo isso junto. Essa é uma outra também, da mesma empresa. E aí tem os 2 vídeos que não vamos ver hoje.
Era isso. Na verdade, eu queria fazer esse paralelo entre a questão da pedra, da madeira, da tinta e agora esse consumo novo digital que é enorme. Eu não trouxe números porque eu não quero ficar falando sobre previsões, mas é uma coisa assim de enorme mesmo e de consumo e também atrai o cara que é menos ligado à arte clássica, que é um pouco distante da realidade do não estudado. Então, colocar esse na mão das pessoas que não têm um estudo tão profundo sobre a questão da arte, eu acho que é super importante também. É isso aí, valeu. Então, agora a gente vai abrir a perguntas. Eu posso Pode ficar à vontade. aproveitar e fazer um comentário que a gente não combinou nada antes, mas as coisas caminham no mesmo sentido. Outro dia eu acabei de dar uma aula sobre arte e mercado lá no Centro Universitário de Belas Artes, mas eu estava numa unidade que nós temos todo um equipamento, um laboratório de realidade virtual e etc. Aí um professor que é da área de música me chamou e disse assim: ô Bertani, vem cá, dá uma olhada numa coisa diferente. Mas eu senti que eles estavam com medo, com vergonha, não sei, de me mostrar o que era. E foi uma das experiências mais fascinantes que eu tive nos últimos tempos, né? Porque assim, a gente vê obra, toca, né, sente, cheira e etc. Mas você não entra na obra. E tinha um aluno que está desenvolvendo lá um trabalho de iniciação científica e eu, tiozão, imagina, com esses equipamentos eu fiquei meio perdido, meio tonto, né, tal. E aí falou, dá uma olhada nisso. Então tinha uma pintura, a hora que eu pus o óculos, né, tinha uma pintura maravilhosa, contemporânea, uma coisa mais abstrata e tal. Aí ele disse assim, agora faz o seguinte, anda por ela. Eu falei, o quê? Anda por ela. E pela primeira vez, eu me até arrepia, porque pela primeira vez na minha vida, eu consegui andar entre as camadas de tinta. Então, assim, tinha as pinceladas, e algumas você via que tinha mais densidade, tinha, né, e aí você passava por uma, entrava na outra, como se fosse um grande labirinto, né, onde você ia aos poucos vivenciando a obra. Quer dizer, é outra conversa, né? Quer dizer, era um quadro lindíssimo, mas aí ele falou assim, agora entra nele. Eu vou entrar como? Não, entra por onde você quiser. Como? Vai entrando. Aí quando eu fui chegando próximo, você via que eles tinham planos, né? Então eu vinha pela pincelada X, entrava, ia para outra, de repente não tinha pincelada, ficava um pouco perdido, para a esquerda, para a direita. Bom, eu fiquei lá horas, né? Aí não conseguia porque é uma experiência que é só através daquilo que a gente está vendo que está sendo construído é possível. Então, cheguei em casa, falei com meus filhos, um de 19 e um de 23, falei, hoje eu fiz uma viagem, eu falei, acho que nenhuma droga no mundo faria essa viagem tão bem, né? Porque eu passei por dentro de um quadro assim, era a luz, não tinha, o trabalho dele não tinha som, eu não sei se era propositalmente ou não. Mas foi fantástico. Então, acho que, e nesse sentido, a hora que você começou a mostrar agora, na hora me deu um toque, né? Falei, caramba, é exatamente isso. E essa possibilidade que você colocou muito bem, de a gente compartilhar a mesma obra sem precisar estar no mesmo espaço físico, dentro do museu, né? Ou dentro da galeria que nos oprime em algum momento, mas, assim, eu estou trocando ideia com um chinês, com um angolano, todo mundo curtindo a mesma coisa, discutindo o mesmo assunto, de repente passeando pela mesma obra. Então, bacana. É isso, agora a pergunta... Boa tarde. Eu acho que o Roberto acabou respondendo um pouco da pergunta que eu ia te fazer, mas eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre essas experiências que tem muito a ver com o processo de gamificação das ferramentas, em que os espectadores podem brincar também dentro de uma obra de arte, dentro de
da arte digital, por exemplo. E do Roberto eu fiquei pensando um pouco sobre essas novas obras de arte digitais, que muitas vezes elas são temporárias, mas também elas são acessíveis gratuitamente. Elas são feitas para serem ou consumidas ou acessadas de graça. E como isso pode, de repente, principalmente vendo a faixa etária do público consumidor no mercado online, como isso pode, talvez, lá para frente, mudar um paradigma de consumo e de preço das obras. Sobre essa questão da interatividade e da participação do espectador, é uma experimentação, quer dizer, com a arte mais tradicional, clássica, uma vez que a obra está pronta e tem uma assinatura, você só consome ela, você não consegue fazer muito mais coisa. E tem um dono, né? Tem uma pessoa que é o dono daquilo. O dono, o proprietário e o autor, vamos chamar assim. Agora, com uma arte como essas que eu mostrei, você disponibiliza ela na internet e eu continuo ela, se eu quiser. E eu altero e remixo e solto a minha versão. E aí depois vem o artista de novo e mexe de novo para dele. Como um grafite que está na parede que as pessoas vão mexendo. Então, por um lado comercial, tem que ser rediscutido. No seu lado vai ser um complicador. Ou não. Ou todo mundo vai partilhar o lucro na venda dessa obra. Não sei. Tá muito no começo pra gente chegar num... Por enquanto a gente está experimentando o que vai ser. Mas me fascina muito essa questão da interação e do remix. Para mim é super importante que o digital seja aberto e dada a possibilidade de ser retrabalhado. O que a gente observa, né? Se eu tivesse que vender uma obra dessa, né? Como é que eu precifico, como é que eu coloco? Tem algumas galerias que vendem, você vende uma matriz que tem uma marca d'água que vira uma assinatura, então quem tem aquilo tem um original, você entra de novo para os protocolos do mercado, como se fossem gravuras, né? Tiragens de fotografia. Então, assim, para um leigo, não fará diferença entre a obra que eu estou apresentando no meu computador na minha casa, mas para uma confraria, um grupo que consome arte, estaria entendendo que aquilo, né, o fato de eu ter uma marca d'água é porque eu tenho um dos múltiplos dessa obra. Então, essa que é uma grande problema, né, questões antagônicas que você tem no mundo da arte, né, é aquele sentido de eu ter a obra-prima, a obra única. Só eu tenho. Eu me lembro de um empresário importante japonês, na década de 90, comprou um Van Gogh, uma coisa assim, perto de, sei lá, acho que foi 48 milhões de dólares, para ser enterrado com ele. A arte também tem muito essa coisa do fetiche, o mercado, o poder, etc. As pessoas às vezes compram para pôr na parede, nem é o que gostam, mas é para dizer que tem, ou porque o marchand, alguém, aquilo vai dar status, né? Bem, na verdade, eu acho assim que nesse momento se aproxima muito da performance. Quer dizer, o que é comprar uma performance? É comprar uma receita, comprar um software, um programa? A performance tem isso. Eu vou na Galeria Vermelha, eu vou na Galeria X, eu compro o direito de reproduzir uma cena com determinados atores pré-estabelecidos ou com códigos que são definidos pelo artista, que vão ser reproduzidos dentro da minha sala de estar. E por isso eu tenho X dinheiros dados e tenho essa possibilidade de consumir isso N vezes. E eu, da mesma forma, eu posso estar, de repente, tendo direito a ter de repente, uma obra completa, uma obra que interaja, eu não sei, eu acho que vai ficar muito perto dessa coisa performática. Eu me lembro da Bienal X, aí, que foi em 2002, que eu trabalhava com um grupo e a gente financiou a Vanessa Bicroft aqui na Bienal. Eram 40 mulheres negras brasileiras nuas, e aí dentro de um ritual elas sentavam, levantavam, etc, etc. E aí eu me perguntava, mas onde que essa italianinha americana, né, ela ganha dinheiro com isso? Ela filmava e vendia os filmes e ela fotografava. A foto dela dessa série, que ela fez 25, e aí tem uma de 25, duas de 25, então hoje na casa de 20 mil dólares.
Então, assim, o mercado é muito estranho nesse sentido, né? Pode ser que alguém, de repente, compre os direitos, né, de reproduzir determinada obra, mas a gente percebe, eu acho que até é interessante quando você vai na sociologia lá no Pierre Bourdieu e tal, teoria de campo e etc., hábitos, né? Entender como ele se apropria. A gente, do Chan, tenta também questionar algumas coisas, quando você vê, está valendo 1 milhão, 2, 3 milhões de dólares, né? Vão encontrar uma forma de capitalizar em cima disso, né? Mas eu acho que hoje, só para tentar responder você, né, eu acho que está muito próximo desse modelo da performance, e confesso que, para mim, entra todo o questionamento que é fundamental, né, nessa linha de pesquisa, que é o que é de fato consumir arte, né? É o direito de propriedade dela, isso é mercado, né? Ou é o direito de poder conviver com ela, de usá-la, né, de ficar como eu fiquei arrepiado no dia ela andando na pintura. Eu acho que ter o objeto de arte é muito mais protocolo social, a posse, patrimônio, né, de trocas de interesses, do que de fato aquilo para que a arte é feita, né? A essência da arte é outra. Ela é ser discutida, ela tocar, é outra coisa. Mas o mercado é cruel nesse sentido, que ele logo embala dá preço. E agora vai ser difícil. Com a arte digital, o controle, eu acho que é mais complexo. Mas alguém vai encontrar um modelo de estar dizendo, não, disso tudo eu tenho uma coisa que vocês não têm. Esse aqui tem essa assinatura. Eu acho que é isso. Eu ia perguntar, mas você já respondeu. Tem algum modelo de galeria diferente, assim, que já se reinventou nesse sentido, que vocês tenham conhecimento, assim, de, sei lá, que trabalhe especificamente com arte digital e que já pense de uma outra forma em como vender essas obras? Não sei se existe esse... Acho que não. Especificamente não. Tem eventos que acontecem que você, consumidor, paga para usufruir. Mas como uma exposição, assim, não é uma coisa de galeria, de estar lá. Mas de venda. Não é venda do produto, na verdade. É só consumo coletivo naquele dia. Mas tem obras que não estão disponíveis para compra de consumo em casa, por exemplo. Você tem que ir em algum evento para consumir. Como o Festival de Cinema, por exemplo. O filme não está disponível no DVD e nunca vai ficar. Você tem que ir no festival para assistir. E é interessante que ele está colocando, porque tem uma obra que eu vi, não sei o título, e assim, eu falei, pesquisando, encontrei uma obra e falei, puxa, depois eu volto e quero ver isso aqui de novo. Esse vácuo está dentro do meu coração, vamos dizer assim, porque eu quero consumir isso de novo. Eu não encontro, né? A informação que eu tive, eu fui até a TV Cultura, eu queria ver essa imagem, eu usei até meus colegas professores para ver se me ajudavam nisso. Foi um trabalho, um projeto que foi feito pela BBC, foi veiculado, depois houve um problema de direito autoral, e isso foi suspenso, a gente não encontra mais no YouTube, não encontra nem... Estava assim, estava no mundo todo, sumiu. Então, essa sensação de que eu quero, de novo, conviver com aqueles segundos que a obra era digital, uma imagem que eu chamaria de computadorizada, né? Mas não consigo mais encontrar. Então, eu acho que esse processo, né, de talvez possa ser esse o caminho do que a gente falava há pouco, você vai consumir nesse sentido, e você por alguns segundos poder conviver com aquilo, e aquilo se apaga e você não tem mais acesso, como se tivesse uma senha, um código que é vendido para poder estar acessando aquilo. Mas depois que eu os conheci, eu fiquei intrigado, estou tentando buscar dados sobre quem está comercializando isso e como. Vamos ver se no próximo evento eu já tenho esse dado. Não, tem 3 galerias que eu conheço, sim, tá ligado? Tá. Uma delas é a S-Edition,
que ela comercializa, ela convida artistas para criarem obras inéditas, artistas de arte digital, e aí é mais vídeo e imagem 2D mesmo, assim, não sei se tem VR, não tenho conhecimento se tem. E eles fazem umas tiragens imensas, assim, tipo 1000. Tá. Daí, e vendem a $100, sei lá, talvez menos. E aí uma obra, enfim, o que rende, né, vendendo a $100, mas 1000 unidades, 1000... Já fica tirar, bacana. já fica bom. E eu conheço uma outra que chama Transfer Gallery, que ela também é só de arte digital, e qual que é? Bitform. Então, essas eu sei que comercializam. Talvez seja interessante até entender como que é feito esse controle dentro por parte Você havia deles. comentado comigo, mas eu acabei não anotando. Depois, se você puder me passar, eu agradeço. Passa. Porque, assim, eu tenho certeza que é a tendência. Né? Eu não acho que vai canibalizar, vai tirar as outras, pelo menos nos próximos, nas gerações aí, vai demorar um pouquinho. Mas é a tendência. Né? Assim, seria legal chegar hoje em casa, né? E tá lá, eu tenho alguns trabalhos na parede e falar assim, bom, hoje eu não tô afim disso, né? Hoje eu quero verde na minha vida, eu quero textura, eu quero luz e acabou, entendeu? Então você tem essa liberdade sem ter a dificuldade física de você ter que transportar, recolocar, etc. Você vai curtir aquilo naquele momento que você está bem ou que não está bem. Né? Então, eu acho que meus alunos chamam de vibe, né? Nessa vibe que a gente está indo, no sentido de poder ter liberdade para ter mais. Né? E isso está conectado com a velocidade das coisas. A gente sempre acha, hoje parece que tudo é lento, mas imagina quando eu trabalhava com linha de escada, né? Aquilo era lento. Então a gente tem essa coisa efêmera de trocar, de experimentar outras coisas, porque o nosso tempo também é curto, né? Ele passa e a gente tem que aproveitar ao máximo. É verdade. E uma coisa que eu acho que é interessante do VR, assim, fico pensando, imagina você poder ter a sua própria coleção de Picasso, só que em VR. Não sei se já comercializam tem isso. Tem essa coisa, né? Você no VR você tem a possibilidade de ver a Mona Lisa muito mais perto do que você veria na vida real. Né? Justamente. Ninguém tem acesso à Mona Lisa como num ambiente virtual que você consegue estar lá na frente da faixa que separa a segurança. Às vezes eu acho que ela nem está lá, viu? Porque assim, é tanta barreira física, né? Tanta. De repente não está lá. É uma coisa. Mas isso é uma coisa da arte, de criar essa distância. Você sabe mais do que a gente. Essa aura de não poder estar perto. É esse processo endeusado, elitista, etc. Né? Que só os mais nobres, os mais ricos, os mais instruídos é que têm condição de ler a obra. Imagine pode ter. Né? Isso vem, é só olhar para Roma, né? Para o Egito, etc. Tem essa coisa monumental e de ter a posse, etc. E a Mona Lisa, aquilo que eu até tenho um slide que eu mostro para os alunos, quanto vale a Mona Lisa? 0. Né? 0, ela não pode sair de lá. Ninguém pode comprar. Eu sou muito mais fã do Banksy do que dela. E, aliás, acho que o Banksy deve ter uns 90 anos e a gente acha que tem 18. Né? Ele pode estar aqui hoje, né? Rindo, e a gente... É isso que eu acho que é legal. Né? É legal ter esses artifícios assim. O que importa é o resultado que ele faz. Pode ser um grupo, pode ser a Rainha Elizabeth. Já pensou que legal? Ela é o Banksy. Né? Então... ela que não me ouça. Mas é isso. Eu lembrei agora de um caso que é um caso entre muitos que é interessante, que tem alguns dentro de uma dessas galerias que eu citei tem um artista que ele é um avatar que chama Latour Boisvedon. E esse artista, que é um avatar, já fez residências e tem um currículo extenso de exposições e prêmios e etc. Ninguém sabe quem ele nem existe. Ele é um avatar. É um avatar do Second Life. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Passo a palavra para o Guilherme. Então, obrigado, gente.
É isso. Boa tarde. Gravei.